essa live. Bom dia para quem não me conhece, meu nome é Natan e eu aqui no nosso canal dos bastidores que eu estou fazendo é um canal que a gente vai fazer sobre a olhar e a perspectiva do torcedor. Então eu não vou ficar fazendo aquele jornalismo bandido de fofocalizando ou de fake news ou de suposição ou que eu ouvi dizer, fulano me disse, uma fonte exclusiva, essas merdas que eu tô cansado e por estar cansado, eu não tô querendo fazer igual. Eu acredito que você também está. Se você não está, se você gosta desse tipo de merda, acredito que você não vai ficar tão feliz. Mas se você, como eu, gosta de falar do Flamengo sem esses caras manipuladores, então você está no lugar certo, beleza? Primeiramente, eu me deparei com essa imagem maravilhosa do 6-1, né? E é um tema que eu trouxe aqui hoje para falar, não do 6-1, mas que o nosso próximo jogo, que está sendo aí mais importante, até mais falado do que a estreia da Libertadores, ou lá no Barradão, que é um jogo que eu estou querendo ir, inclusive, você vai acompanhar aqui no meu canal, no nosso canal, os bastidores dessa viagem em formato de vlog, uma parada que eu estou querendo fazer. E esse jogo Flamengo-Vasco está sendo falado porque o Pedrinho cismou de querer fazer o jogo Flamengo e Vasco, que é o clássico mais perigoso do Brasil, em São Januário. Se você acompanha aqui esse canal e não é do Rio, você não tem noção do que é São Januário. Não é que ele é território hostil, e nada disso, isso é bobeira. O problema é que ele é um estádio dificílimo de chegar. Só tem praticamente uma entrada e uma saída. E isso... sem contar que a torcida jovem do Vasco é extremamente violenta, juntamente com as torcidas jovens do Flamengo também, que é extremamente violenta. Some-se a isso o fator geográfico do estádio ser mal localizado, beirando uma favela, que é a Barreira do Vasco, que é uma favela braba. Você tem esse adicional que o Pedrinho está querendo colocar o jogo ali. Beleza? Antes de eu falar a minha opinião, vamos ouvir o Pedrinho, né? Vamos ouvir o Pedrinho. Deixa eu colocar aqui. Espera aí que eu estou no StreamYard, então eu estou um pouco ainda vendo. Bom, eu vi. Esse é um compartilhamento de tela aqui do Twitter, tá? Deixa eu ver aqui, acho que essa posição fica melhor. Esse é o compartilhamento de tela aqui do Twitter. Deixa eu ver, esse aqui fica melhor. Não, esse aqui fica... gostei, mas deixa eu ver aqui. Esse compartilhamento aqui de tela é um compartilhamento do Twitter, tá, beleza? Que eu estava visualizando e me deparei com isso aqui. Bora ver? Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo como está aparecendo para mim, né? Aqui. Tá aparecendo. Deixa eu colocar aqui o Pedrinho numa situação melhor, da qual ele possa aparecer melhor aqui no nosso canal. Ai. Bom, vamos lá. Tem algumas falas problemáticas aqui, né? Primeiramente que não depende só dele, né? A gente sabe disso. Deixa eu remover aqui essa imagem. Não depende só do Pedrinho. Com certeza, colocar o jogo Flamengo e Vasco em São Januário é um erro, mas não é um erro porque o Vasco
antes que você, vascaíno, que está vendo essa transmissão, pense assim, mas o Vasco também tem direito de comandar os jogos dele em São Januário, assim como o Flamengo, outro mandante quer também colocar os jogos no seu estádio. Isso realmente é muito válido, esse questionamento. Porém, o que está se tratando aqui é um fato que ninguém está falando, que no Rio de Janeiro, hoje, é o único local que os torcedores rivais, Flamengo, Fluminense, Botafogo, têm torcida mista. Isso não acontece em outros estádios. Em outros estádios nós temos torcida única. E, cara, não tem graça. A graça do futebol é você poder zoar o teu adversário. Eu, pelo menos, acho isso. E que graça tem um estádio, um jogo com torcida única? Nenhuma. Então, o Pedrinho vai abrir um precedente, porque o Flamengo vai agir de reciprocidade e no jogo da volta vai também tirar a possibilidade de torcida mista. Então, isso é um primeiro ponto, um precedente que o Rio de Janeiro é o único local ainda que mantém a tradição do futebol raiz de manter duas torcidas. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto também é o fator econômico. O Vasco, mais do que o Flamengo, precisa de dinheiro. Hoje, todos precisam, mas o Vasco está numa situação pior do que o Flamengo. E aí, quando você tira o jogo da volta, a possibilidade de dividir, como os dois já dividiram o Maracanã e foi lindo pra cacete, quando você tira a possibilidade de receita do seu clube por uma birra, isso já é algo bem problemático. Então, assim, o Vasco também está abrindo a mão da renda do segundo jogo, que seria no Maracanã. E aí, dependendo do como os dois clubes vão estar, pode ser um jogo decisivo. Um outro fator também que o Pedrinho não está se ligando é que o retrospecto de Flamengo e Vasco no São Januário não é bom para o Vasco. Aliás, nenhum retrospecto atualmente entre Flamengo e Vasco para o Vasco é bom. Vou pegar um pouquinho aqui de café. E aí, por birra vascaína, porque os vascaínos eles têm essa birra, sabe? Eles têm esse orgulho, eles estão com orgulho ferido. E esse orgulho ferido dá-se pelo fato deles não serem mais o Vasco de 2000. Eles vivem de um passado e hoje não tem como mais alcançar o Flamengo pelos próximos 5 anos. E eles estão se organizando e tudo mais, mas no momento não dá. Nesse sentido, colocar em São Januário é um erro muito, muito, muito grave. E você? Deixa aqui os seus comentários. O que você acha? Eu tô falando, cara, como torcedor não. Tô falando como um cara, como um administrador. Eu tô falando como alguém que gosta do futebol. Raiz, no caso. Que gosta eu acho maneira a estética de São Januário. Eles ainda mantêm um pouco vivo essa tradição de estádio. E isso é maneiro. Mas não tem condição alguma de Flamengo e Vasco sem São Januário. E assim, sem contar o fator violência. A torcida jovem do Vasco ficou 12 anos barrada dos jogos por causa de violência. E, todo mundo sabe, é de saber público e notório, que Flamengo e Vasco, as torcidas organizadas são extremamente violentas entre elas, tanto do Flamengo como do Vasco. Eles vão brigar, pode ser, a possibilidade da morte é muito grande. O local é muito difícil de acesso, não é um local fácil de acesso. Mais para frente, em outra live, eu vou trazer, a gente vai abrir aqui o Google Maps e vamos ver os acessos. Não é algo fácil de entrar, você só tem a Avenida Expressa, Avenida Brasil e a entrada para o São Januário, ponto. Aí você entra por um local e sai pelo mesmo local, super fácil de fazer emboscada de torcida. Então é isso que o Pedrinho, por orgulho, não está levando em consideração, a segurança dos torcedores. Eu iria no Flamengo Vasco? Com certeza. Mas se for em São Januário, cara, eu não vou. A probabilidade de eu sair de lá ferido, morto, é muito grande. Muito grande. Porque, assim, no caminho também, os torcedores não fazem emboscada na porta do estádio. Eles fazem emboscada nos bairros adjacentes. Então, no caminho é bem possível que torcedor seja agredido, perca a camisa, de ambos os lados, beleza? Mas mais do Vasco, porque eles estão jogando em casa. Então eles vão querer fazer valer esse estádio, esse manto, essa áurea que, enfim, que eles querem colocar essa mágica de São Januário, que é legal, mas não tem hoje
uma estrutura para colocar. Eu queria um Flamengo e Vasco em São Januário, mas, infelizmente, com as torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco, não todas, tá bom? Torcidas como o Jovem Flá, a Jovem Vasco e outros aí que também não são principais, mas se unem nesse momento para poder fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, não tem jeito. Não tem como, beleza? E você, o que você acha? Deixa para mim aí no comentário o que você acha, se realmente o Flamengo tem essa condição de jogar lá, se você deixaria, se o Vasco tem essa condição de receber nesse clássico. Na minha opinião, isso é totalmente fora de si. Bom, continuando aqui no Twitter, deixa eu ir aqui no X, e aí vamos ver os comentários? Vamos lá, o podcast está o brother que está trazendo esse conteúdo aqui do Pedrinho é o podcast Cruz Maltino. Não sigo por questões óbvias, mas estou deixando aqui o crédito para poder, quem for vascaíno, dar uma moral lá pro cara. Vai estar aparecendo. Vamos lá. Então nós temos aqui, perfil Vamos Fluminense. Aí quando for o contrário, se o Fluminense fizer isso com o Vasco, ele vai ficar de mimimi, porque o Fluminense não colocou ingressos para a torcida do Vasco. Quando é a favor do Vasco, ele faz isso. Quando contra, ele fica de mimimi. Não faz o menor sentido. A alegação é que se garante a segurança do visitante, o que qualquer mandante precisa garantir. Ou seja, isso aí já não precisava nem ser falado. E se quem não garante é o mandante, como pode o visitante ser punido e não sua torcida? Qual a lógica? Não pode aceitar isso de jeito nenhum. Nenhum clube tem esse poder. Isso é um absurdo. Pelo amor de Deus, cara. Você tá vendo a plástica do cara, pô. Você tá querendo fazer amor com bumbum. Observem como o Pedrinho está acabado, cara de cansado, sobrecarregado. Trabalhar no Vasco deve ser um inferno diário, sem motivos de alegria e comemorações. Pô, papo reto. Acho que é pior que o presidente. Deixa eu ver aqui um comentário decente, porque também vou te falar, galera, é muito ruim. Que o Flamengo não aceite isso. Se mesmo assim tiver jogo com torcida única, no segundo turno tem que ser igual. Mas então, isso que é ruim, porque se o Flamengo fizer isso que ele vai fazer, você vai tirar a única resistência do futebol brasileiro hoje, que é o Rio. Os clubes aqui jogam com torcida mista. Então você tem uma área no estádio que você tem as duas torcidas juntas, que se chama-se área mista. E aí, nos outros estádios, nos outros cantos do estádio, você tem a torcida do Vasco, no exemplo, tá? E a torcida do Flamengo. Mas você tem uma área mista. E aí, se você coloca como São Paulo como Minas e torcida única, você vai tirar magia, você vai tirar graça, cara. Não tem jeito. Respeito o Pedrinho sem querer em querer o jogo em São Januário. Agora queremos que seja com torcida única. É de uma idiotice tamanha. Retrocesso para o RJ, que sempre jogou os seus clássicos com torcidas adversárias presentes. E prato cheio para o Ministério Público exigir isso nos demais jogos. Com isso perderemos a nossa essência. É isso! É exatamente isso que eu estou falando. É só o Flamengo usar como prova a venda dos mandos recentes, que cai por terra a alegação desse palhaço, que o intuito é só jogar na casa deles. O cara acabou de vender 2 mandos e quer um clássico na casa com torcida única. É um palhaço mesmo. Isso está em uma página do Flamengo, compreensível a briga existente. Mas o Vasco só quer jogar em um estádio onde o mando de campo seja realmente o mando dele. Jogar em um estádio público onde tem que ter briga judicial não é mais aceitável. Mas o retardado com a bandeira da Palestina, você tem que entender que o quesito segurança em São Januário é impossível. E o futebol é um evento privado. E aí, como que você vai obrigar a polícia a colocar 1.000 homens lá? O Vasco vai ter pica, vai ter para colocar segurança particular? Não vai, porque o segurança particular, primeiramente, não vai poder bater, não vai poder usar arma, não vai ter estrutura que a PM tem. E a PM vai ter que colocar 1.000 homens lá no Vasco. É isso que a PM não vai querer. Então é mais fácil colocar o jogo no Maracanã. É por isso, não tem condições do Chiqueirão, vulgo São Januário, receber Flamengo e Vasco.
E detalhe, foi briga pra cacete a última coisa que teve, entendeu? Pedrinho vendeu os mandos contra Leilo e Textor, mas contra o Flamengo, que é em São Januário, torcida única, e ameaça de morte. Os 3 teóricos postulantes ao título. É um euriquinho recalcado. Entrou no campeonato pensando exclusivamente em atrapalhar o Flamengo, como 90% da torcida. Pô, muito bom, muito bem pensado. Foi exatamente isso mesmo. Eu salvei essa imagem aqui. Bom, deixa eu colocar aqui. Vamos lá no Globoesporte.com para a gente poder ver se tem alguma coisa, alguma novidade. Bom, deixa eu colocar no Flamengo, porque não me interessa a seleção brasileira, não me interessa nada se não for o Flamengo. Volta de Pedro pode acontecer contra Central Córdoba ou Juventude. Bom, o jogo contra o Central Córdoba não é um jogo para o Pedro. Primeiro que é um time argentino, que são de natureza covardes, e segundo que é um jogo de Libertadores, que é um jogo extremamente pesado, truncado, não é um jogo fácil. E segundo que é recente. Eu esperaria contra o Juventude, a não ser que lá no Alfredo Jaconi não chova, porque lá é outro estádio para chover, meu amigo. Chove todo jogo. Caso isso aconteça de chover, eu não colocaria o Pedro. Mas caso não, eu colocaria ele no segundo tempo. Não iniciaria com ele de maneira nenhuma. Jorginho e Flá caminham para acordo por valores. Hoje saiu uma fake news de 1º de abril do Lucas Paquetá, do Jorginho. Eu tomei um susto quando vi, mas eu lembrei que 1º de abril eles botam essas bobeiras. Tem esse velho aqui que eu não acho graça. Vamos lá. Volta de Pedro ao Flamengo pode acontecer contra a Central Córdoba ou Juventude. Data de retorno ainda não está fechada e será definida conforme sua evolução nos treinos. Mas o clube já faz projeções. Ou seja, uma notícia de fofoca. A própria notícia está dizendo aqui que a data ainda não está fechada e será definida conforme os treinos. Pô, aí o cara vai e me faz uma matéria porca dessa, entendeu? Aí tem o queixo aqui malhando e tal. Mas, pô, como é que o cara coloca uma reportagem dessa? Esse jornalismo de fofoca. Pô, pelo amor de Deus. Aqui, o Camisa 9 pode ganhar mais uma semana. Pô, não sei o que, ela não tem nada certo. O cara não tá nem... Tá treinando, mas não tá treinando firme com bola. Vamos ver o que a galera colocou aqui. Vamos lá. Me interessam os comentários da galera. Essas reportagenzinhas sensacionalistas me irritam. Graças a Deus, nosso P9 se recuperou bem. Estamos morrendo de saudade de gritar gol dele. Mas vamos com calma, respeitando o protocolo para não exagerar e ele chegar voando no Super Mundial. Agora sim, temos um goleador, jogador que faz gol. Bom retorno ao Pedro. Ficou meses fora e quase que foi artilheiro do Brasileirão. Pô, verdade, mano. Vou te falar, mesmo fora, o Pedro, e se não fosse a lesão da primeira do joelho, a primeira do segundo, essa agora, né? Com certeza ele seria, cara, um atacante de nível europeu, mano. Eu acho ele, inclusive, do nível do Cavani no auge. Mas, infelizmente, as lesões atrapalharam. Ele não consegue ter um ritmo. E a idade também vai chegando, embora ele seja novo. Eu acharia que o retorno de Pedro fosse contra o Vasco, São Januário. Pô, tá maluco? Vou matar meu garoto. Maior artilheiro de futebol brasileiro em atividade, também concordo. Quem aposta que o primeiro gol será de pênalti? Deixa sua joinha. Gol de pênalti vale menos? Se já tá ruim para os adversários sem o Pedro, imagina com ele voltando agora. O tanto que o já tá querendo que o Pedro volte é brincadeira. Já é a 400 matérias sobre a volta. Até o cara já tá querendo que volte logo. Quanto chororô. Esse aqui... Como é que eu fico me perguntando? Como que o cara é torcedor de um outro clube e vem na página do Flamengo? Eu não vou na página de outro clube, a não ser que, por exemplo, é uma notícia, Neymar voltou para o Santos. Eu fui lá e vi. Tirando isso, o dia a dia dele, eu não vejo não, mano. A volta do queixo tá... a volta do queixo de tamanco. Ah lá, o vice tá furioso. Tem um monte de antes aqui na torcida, nada a ver. 3 meses que o Pedro joga equivale a 11 meses para o resto do centroavante do Brasil. É verdade. Aqueles pênaltis miguéis que o jogador do Flamengo se joga...
Só comentário bobo também. Fazendo muita falta, um excelente reforço para o Flamengo, sim. É um retorno bastante rápido pela lesão que teve. Não forcem a barra, o retorno tem que ser gradativamente. Entrar em campo nos 5 minutos finais e vai aumentando a minutagem aos poucos. Não façam a besteira que o Neymar fez em querer jogar mais do que aguenta. É exatamente, é o que eu tinha dito ontem, que se você forçar uma lesão, você recuperou, show. Treino é treino, jogo é jogo. Você vai machucar outros músculos que vão tentar fazer aquele contrabalanço que também não estão, por exemplo, o músculo da coxa geralmente é o que se machuca, porque você vai forçar um músculo que já está há meses parado pelo tratamento. Então, não faz sentido colocar o cara assim de cara, não. Isso aí é mais, por isso que eu falo, é uma reportagem sensacionalista. Desde que iniciou a carreira profissional, Pedro ficou de fora por 97 jogos por causa de contusões. É a segunda vez que teve ruptura dos ligamentos cruzados e só por esse tipo de contusão já são 83 partidas sem atuar na carreira. Aos 27 anos e com um histórico assim, a probabilidade de não voltar a render satisfatoriamente é gigante. Se rolar mais uma contusão, vai estar em condições físicas piores do que o Cebolinha, Michael Bruno Henrique. Pô, papo reto, hein? Gosto muito do Pedro, mas a verdade é verdade. Mas também hoje a gente tem que estar ligado que a fisiologia, a medicina esportiva é muito avançada. A probabilidade, se para muitos, a carreira do Bruno Henrique já acabou umas 3 vezes e o homem continua voando com a idade que tem. Mas ele não tá mais o Bruno Henrique de 2019, não, em termos de velocidade. Ele tá bem, ele dá os seus sprints, mas não é aquela mesma coisa. Para muitos, a carreira do Bruno Henrique tá. O Pedro ainda vai render. Se terá ou não outras lesões graves, só com bola de cristal. Só o tempo aí pode dizer se isso vai acontecer. Deixa eu desligar esse ar que tá frio. Até que, enfim, vai voltar o maior centroavante da atualidade. É isso. Reportagenzinha, sensacionalista do cacete. Vamos ver o caso do Jorginho? Vamos lá. Jorginho e Flamengo diminuem diferenças de valores e caminham para acordo nos próximos dias. Quem está assinando essa reportagem? Por Cauê Mota. Esses caras nunca... Eles são assim. Eles não sabem de nada. Eles especulam. A tia da limpeza que trabalha lá onde o Jorginho mora falou. Aí é a fonte da notícia do cara. Partes se reuniram no domingo e ficaram mais perto de um final feliz. Clube aguarda Val, presidente BAP para caminhar, volante de 33 anos. O cara já não é mais um garoto, mas dependendo do estado físico dele, né? Perto do que é considerado bom para os dois lados, a expectativa do Flamengo é chegar a um acordo nos próximos dias. O diretor de futebol, José Boto, vai levar os números ao presidente BAP em busca de um aval para fechar a contratação de Jorginho, a princípio por 3 anos. A informação da reunião foi publicada pela primeira... paparazzo, eu não vou nem ler. Só de ver esse cara é muito chato, esse paparazzo rubro-negro. É muita fake news, mano. Eu não gosto desse tipo de jornalismo. O mordedor fazia passeio na Europa para contra jogador. O Belto resolve com o telefonema. Óbvio. Então, você não tem como comparar um cara como o Braz com o José Boto. O Braz não sabe negociar, pagava o valor total, pô. Isso é loucura. Se o Boto, o De La Cruz sairia melhor do River. Porque esses caras não têm noção do que o Flamengo é. O Boto tem. Porque ele já conhecia o Flamengo de fora, fez as suas pesquisas, é um negociador, é um cara do futebol. Não foi um cara que puxou saco de alguém no clube e entrou no futebol, não. É um cara do futebol. E é um cara profissional, então o cara sabe negociar. Ele sabe que o jogador quer a importância, quer jogar no Flamengo. Agora também vamos ser francos. O cara com 33 anos, o auge dele no Brasil é o Flamengo. Se ele não for pro Flamengo, se um Corinthians fizer uma loucura, o São Paulo fizer uma loucura, o Fluminense fazer uma loucura, show, que eles façam uma loucura, mas o cara vai desperdiçar a oportunidade de jogar no Flamengo. Então isso tem que ser levado em consideração, pô.
Mais um veterano em final de carreira e reserva do Arsenal. Vem para ganhar uma fortuna e frequentar o departamento médico. A contratação de um reserva para o Arrascaeta deveria ser prioridade. Acho que a diretoria deve estar achando que ele pode ser o reserva do Arrascaeta. Vamos aguardar para ver se ele dá conta. Eu apostaria no Claudinho do Zenit. Talvez o Verón, que estava no Cruzeiro. E acho que está faltando força de ataque para o lado direito. Talvez o Anderson Talisca fosse uma solução, ou o Lohan. Pô, o Talisca não é ruim não, hein? Comentários assim que me fazem vir aqui no Globoesporte.com. Está tendo uns comentários sobre a volta do Andrés Pereira. Na minha opinião, era melhor investimento, pois é bem mais jovem. O Andrés Pereira teve uma boa passagem, na minha avaliação. O erro do Palmeiras daquele jogo não vai manchar a passagem, mas não pode ser só aquele fato. Porém, a torcida, a gente não teve paciência com ele. Aliás, a torcida do Flamengo não tem paciência com ninguém. Vide o último caso, que é o Lohan. E o Andrés Pereira, com certeza, poderia ter rendido mais se nós tivéssemos mais paciência com ele. Nós queimamos, fritamos o cara. Se fecharem a contratação, estará envolvendo um problema com o Arrascaeta. O uruguaio poderia, então, se recuperar sem pressa. Seria a melhor contratação lá. Não seria a melhor contratação que o cara tem 33 anos. A gente tinha que achar um meia para Pablo Mari, no mesmo status do Pablo Mari. Novo, abandonado e bom. Se viesse, era mais um nome de peso e reforço. Já é estrelada na FAPREV, o melhor plano de presença do Brasil. Cara, eu acho que, não sei, não tem acesso aos valores reais. Eu acredito que é um cara que é uma soma de elenco, não é um cara que você pode dar a camisa 10 para ele e ele aguentar os 90 minutos no ritmo brasileiro. Porém, como nós estamos, esse ano o Flamengo está jogando diversas competições e entrando para ganhar nas diversas competições, o brasileiro também é um campeonato muito longo pela sua distância de logística, viagens, etc. Então é um bom reforço, sim. Agora, tem que ver quanto vai vir, né? Porque os caras querem vir para cá e ganhar 1 milhão como se fosse 100 mil. Entendeu? Curto o futebol dele, mas na boa, o Andrés é mais novo. Para mim é melhor, traz muito mais dinâmica ao meio campo. E menor salário. Pô, também concordo. Eu também concordo sobre isso. Bom, vamos voltar aqui. Stringhard. Bom, rapaziada, esse foi o nosso Bom Dia Flamengo, tá? Todo dia às 9 horas eu vou estar aqui falando do Flamengo, tomando um café com você. Então, se você é flamenguista, se você gosta de café ou não, vem tomar café comigo, vem ter esse olhar do torcedor, sem esse jornalismo sensacionalista. Aqui no canal eu também já estou preparando alguns conteúdos do dia do jogo, os conteúdos aqui do Rio, sabe? E eu quero que você envie essa live para alguém, me ajude a divulgar, que você se inscreva no canal, para que você possa estar fortalecendo esse trabalho, para ele estar me animando. Eu tenho um plano esse ano de ir em todos os jogos do Flamengo, exceto a região Nordeste e região Norte, porque é muito longo e fica muito mais caro eu saindo aqui do Rio. Ontem, inclusive, eu fui na Gávea, fiz o sócio do Flamengo, o Diamante, para poder ter acesso aos dias dos jogos. Então, eu estou com ideias muito legais aqui para fazer um canal, para fazer algo diferente do que tem aí, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, curte aqui e até a nossa próxima live, que é amanhã às 9, nesse mesmo local. Tamo junto!